Salve trader, tudo certo? Para quem não me conhece, eu sou Danilo, mais conhecido como Ban, e hoje vou mostrar nesse vídeo as minhas operações do dia, tá? Galera, para quem acompanhou aí, sexta-feira a gente não fez nenhuma operação, tá? Por isso que eu acabei nem gravando. Eu até fiquei no gráfico na parte da manhã, mas como não me deu oportunidade, eu acabei não fazendo nenhuma operação, então eu acabei nem gravando, tá? Para quem acompanhou também na quinta-feira aí, que foi nosso último dia aqui de operação, de gravação, a gente estava com duas ordens de compra mais ou menos nessa região aqui. E depois realizamos mais duas pequenas compras com lotes menores nessa região. Então o preço ficou trabalhando aqui a quinta-feira inteira praticamente. E aí, no período da noite, entre quinta e sexta-feira, quando ele veio mais ou menos para essa região que eu comecei a perceber que ele estava querendo voltar, eu resolvi sair no 0 a 0 lá das entradas, tá? Então ficaram duas negativas e duas positivas. E isso deixou a gente com US$ 5 positivos, onde nossa conta saiu de 205 para 210. Então a gente começou a quinta com 250. Aí tomamos dois stop de venda que a gente tentou fazer mais aqui embaixo. Nossa conta foi para 205. E com essa operação que eu fechei praticamente no 0 a 0 aí, deixou a nossa conta com 210, tá? E sexta-feira, como não fiz nenhuma operação, é, estamos com esse resultado agora. Aqui, o que eu estava observando sexta-feira? Essa possível estrutura aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui estava muito bonito caso ele viesse abaixo desses dois fundos aqui, ó. Então eu fiquei esperando por esse movimento, porém ele não aconteceu e acredito que a estrutura mesmo tenha sido aqui, ó. Então ela fez aqui a estrutura, deixou dois fundos. Quando o preço desceu aqui, ele já fez a limpa dessa liquidez e já começou a impulsionar para cima, tá? Então esse foi minha visão aí de sexta-feira. Queria muito ter feito essa compra, porque sabia que o mercado poderia dar uma bela de uma subida aí. E agora estou olhando para outra possível estrutura, tá? Que também está muito bonita. Aqui foi o fundo da sessão de Nova York, praticamente umas 5 horas da manhã. Então acredito que o mercado venha buscar essa liquidez, até porque a gente tem uns 6 fundos nivelados aqui, ó. Então isso aqui está bem bonito para vir limpar essa liquidez. Se eu conseguir realizar uma venda aqui, eu faço essa venda para buscar essa liquidez, tá? E caso não me dê alguma oportunidade, aí eu só vou buscar pela compra mesmo depois que ele visitar essa parte aqui de baixo. No Bitcoin, estou observando a mesma coisa, uma possível estrutura aqui, onde ela já rompeu os topos algumas vezes, deixou esse buraco no fundo. Então, isso nos mostra força de demanda aí, tá? Então, o preço visitando essa parte de baixo aqui, eu tenho possível compra. É, Também não consegui fazer nada na sexta-feira no Bitcoin. E o mercado deu até uma bela de uma impulsionada aí de quarta-feira para cá. Mas a gente não conseguiu realizar nenhuma compra. E Nasdaq aqui eu acabei não falando, mas ela também está muito bonita por conta que ela está rompendo os topos aqui, tá? Isso mostra força de demanda. Então, se o preço realmente visitar aqui, eu tenho uma bela de uma compra aí, certo? Ouro e euro USD não estou vendo tantas possibilidades. O preço está bem agarrado aqui. E assim que eu realizar alguma operação, eu volto e gravo para vocês. Valeu. Bom, voltando rápido aqui, realizei uma venda aqui em Nasdaq, tá? Porque o preço visitou acima desses últimos topos aqui. E como eu falei para vocês, tem a possibilidade de limpar aqueles fundos nivelados. Então, quando ele faz aqui um movimento de choque para mim, ó, que ele cria aqui esse fundo, sobe e depois já desce, eu já estou vendo uma possível queda aí. Com candles sem pavio, tá na parte de baixo, nessa descida aqui, pouquíssimos pavio na parte de baixo. Então me mostra a força de oferta aí. Agora é tentar fazer com que o preço caminhe dentro dessa estrutura novamente para ir buscar os fundos, beleza? Caso ele venha um pouco mais acima, eu vou tentar mais um lote de 0,5. Esse aqui eu entrei com 0,3 e aí eu vou tentar mais um com 0,5, beleza?
Voltando aqui, galera, é o seguinte, eu observei quando ele fez esses dois fundos aqui um possível canal de baixa aí, tá? Então, realizei mais uma venda, igual eu falei para vocês, caso fosse um pouco mais acima, eu ia tentar mais uma venda aí. Tem a possibilidade da gente ser estopado, porque o mercado tá forte para alta. E depois que ele passar dessa região aqui, ó, eu ainda vou tentar mais uma venda, tá? Se ele me confirmar alguma coisa. Mas se não confirmar nada, aí não tem o que fazer. Provavelmente a gente vai ter um dia mais de alta aí. Pode ser que ele não venha visitar esses fundos aqui, tá? Mas acredito aí na operação ainda. E se realmente chegar aqui para cima e me der alguma oportunidade de venda, eu realizo mais uma, tá? Aqui eu vou fazer os stops no dedo. Então, se chegar nessa região, já vou deixar aberto aqui. E aí eu fecho ele no dedo, beleza? Pessoal, primeiro stop do dia aí, tá? Não respeitou o nosso choque aqui. Então, agora eu começo a olhar para essa região. Se ele criar uma boa oportunidade de venda, eu entro vendido. Por que que eu não vou fazer a compra aqui? Porque para mim o mercado está muito esticado e por conta desses fundos nivelados aqui, ó. Aqui para mim o preço tende a visitar essa região, então eu vou esperar por uma possível venda e após ele chegar aqui nessa região, se ele conseguir chegar, aí sim eu busco por compra, tá? E aí eu busco por compra até com um lote mais pesado. Então, aguardar agora aqui e ver o que o mercado mostra pra gente aí. Galera, outra venda bem arriscada aqui. Provavelmente vai estopar a gente de novo, mas tudo certo. Fez o trade que eu gostaria que fizesse, que é deixar o Fair Value Gap. Ele deixou o inverse Fair Value aqui, né? Então, quando ele fechou esse candle e voltou no outro, eu já fiz a venda com stop em cima da região. Mas do jeito que ele tá forte aí, provavelmente vai tirar a gente. E se ele fizer mais um Fair Value Gap ou um choque, alguma coisa, eu ainda procuro a venda, tá? Galera, segundo stop aí, tá? É, é difícil vender nessas regiões, por quê? Porque ele é topo histórico, então o ativo nunca esteve tão alto quanto está aqui. E vender assim nessas regiões é complicado porque não tem nenhuma confirmação aqui para trás de que o preço pode parar ali, entendeu? Mas comprar aqui também eu acho muito arriscado porque o preço já está esticado demais. Então por isso que eu estou procurando as vendas. E principalmente por conta de ele ter formado essa estrutura, tá? Mas agora, como distanciou muito da estrutura aqui já, fica difícil também de conseguir fazer ele chegar ao preço aqui. O certo seria ele ter parado mais ou menos nessa região e ter descido para vir buscar essa liquidez. Mas ainda assim, se ele der a oportunidade de venda, aí eu prefiro fazer a venda, tá? Então, se eu conseguir realizar mais algum trade aqui, eu volto e gravo para vocês. Galera, fiz uma venda aqui no Bitcoin, tá? Ele vem de um movimento bem forte de queda. E aí aqui ele cria uma região certa de entrada para mim, onde ele faz um, dois, três, puxa para cima, rompe o topo e já puxa forte para baixo, tá? E além disso, a gente tem o centro dessa estrutura, que é esse tracejado amarelo. É um trava-língua aqui. E deixou também esse Fair Valley Gap aqui, ó, onde o pavio anterior não encontra com o pavio posterior. Então tenho bastante contexto nessa entrada. Stop acima da região e o take está abaixo do fim da estrutura, tá? Assim que eu tiver o resultado aqui, eu volto e mostro para vocês. Nasdaq ainda estou de olho para a possível venda aí. Então, se ele confirmar alguma coisa aqui, eu faço o trade e mostro para vocês. Galera, voltando aqui, estou tentando outra venda em Nasdaq, tá? Agora por conta de volume, tá? Se a gente observar aqui, ó, esse volume que está sendo feito, ele está muito mais alto do que o volume que veio da compra. Então, pode ser que isso aqui seja realização de lucro dos players que compraram. Então, se realmente for realização de lucro aí, o preço pode ser que comece a cair, tá? Observar porque ele pode fazer também alguma coisa nesse sentido. Então, passar até um pouco mais do topo e depois começar a cair.
Então, se eu for estopar aqui, eu vou estopar no dedo, não vou deixar o stop já programado, tá? E ver como é que vai reagir. Bitcoin aqui foi bem a favor aí. Vou tentar levar até o fundo da estrutura lá mesmo. E assim que eu tiver o resultado das duas, eu mostro para vocês. Galera, voltando, fechei no 0 a 0 aí as duas operações, tá? Deu um loss aí de $2 mais ou menos entre as duas, porque existe a possibilidade ainda dele querer fazer mais uma alta aqui para depois tentar cair, tá? Então, pode ser que ele tente fazer dessa região aqui um ombro, cabeça ombro, ó. Fazer algo nesse sentido aqui para depois começar a cair. Então, preferi sair da posição aqui e se ele me der alguma oportunidade de exaustão ou alguma coisa parecida nessa região aqui de cima, eu tento outra venda, beleza? Ou então se começar a cair daqui e começar a criar a região certa de entrada para mim, eu também realizo mais vendas. Agora é aguardar e o Bitcoin tem esses dois Fair Value Gap de uma hora aqui para testar, tá? Tem esse aqui, que já foi um pequeno teste nesse pavio aqui, ó. E tem nesse outro de cima aqui. Então, se o preço chegar nessas regiões e me confirmar alguma venda, eu também faço a entrada, beleza? Aí, se tiver algum trade ainda hoje, eu volto e mostro aqui. Valeu! Pessoal, voltando aqui, tentei mais uma venda aí nas Nasdaq, tá? Ele criou esse doji aqui, ó. Depois de uma barra meio que de exaustão aqui, onde ela foi muito grande, com um volume muito baixo. E o volume aqui também dessa alta, ele vem só descendente, tá vendo? E antes também, no período da manhã, a gente teve um mercado bem vertical e depois ele continua subindo aqui, ó, só que ele continua subindo agarrado, tá? Então, assim que ele me mostrou esse candle de exaustão, mais esse candle de doji aqui no topo, podendo voltar para dentro dessa microestrutura que criou, eu já realizei a venda ali. Stop embaixo da estrutura. Se ele começar a cair com candles amplos, igual está fazendo agora, eu vou tentando trazer um pouco mais esse take para baixo, tá? E o stop realmente tem que ser acima do último candle aí. Assim que tiver o resultado, eu volto e gravo aí. Salve, rapaziada! Seguinte, voltando aqui, fiz mais um lote aqui, tá? Por que que eu fiz esse lote? Aqui, ó, eu vou tirar essa estrutura aqui, depois eu volto, só para ficar mais fácil de enxergar. A gente faz aqui, ó, um ombro, aqui cabeça e aqui um outro possível ombro, tá? Então, se romper essa região, ela realmente confirma esse ombro, cabeça, ombro aí pra gente. E esse trade, geralmente ele anda o tamanho que foi aqui essa região do centro, tá? Então ele viria mais ou menos até aqui. Apregoei mais uma ordem aqui caso ele fosse fazer o teste dessa região. Por quê? Porque aqui, ó, ele está fazendo. Deixa eu apagar esse aqui só para ficar mais fácil. Aqui ele está fazendo topos e fundos descendentes, tá? Então aqui, ó, ele faz nessa hora aqui, ó, ele faz aqui, ó, 1, 2, 3. Puxa para cima, rompe o topo, o último e já puxa forte para baixo. Ou seja, essa puxada forte aqui para cima, essa aqui, ó, ela não levou o preço para lugar nenhum. Ela apenas tentou jogar o preço para cima, não teve força para continuar. Tanto que a gente vê que ela não rompe o último topo aqui. E então essa região aqui se torna uma região certa de entrada para mim, tá? Por isso que eu já fiz a entrada aqui. Por quê? Porque algumas vezes ele não vem fazer esse reteste aqui. Se eu quisesse vender um lote só aqui para o stop ficar mais barato, ele poderia não chegar até essa região. Então, quando ele faz isso, eu já coloco minha venda aqui com o stop em cima dessa região, tá? Então, tanto esses dois trades aqui que eu acionei agora, quanto o último que eu tava, o stop vai ficar aqui em cima. Então, se a gente perder aí, perdi até pouco, tá? Bitcoin tirou a gente aquela hora que eu saí no 0 a 0 aqui e não aconteceu mais nada, tá amarrado aí também. O Shao me impressionou hoje, que deu uma bela de uma puxada para cima aí. O Shao, se a gente olhar o semanal dele aqui,
Tá muito forte de alta, muito forte, olha isso. São 5 semanas consecutivas já de alta aí. Então nada de se fazer também, só vou realizar algum trade no Shao se ele criar uma boa estrutura para mim, principalmente se for no time frame de 15 minutos ou mais. EURUSD também nada a se fazer. E agora é esperar esse trade aqui, beleza? Assim que eu tiver o resultado, eu volto e gravo para vocês. Pessoal, voltando aqui rapidinho, só para falar que eu movi o stop que estava aqui tá para cima. Por quê? Porque eu vi a possibilidade desse ombro, cabeça, ombro, ele estava marcado aqui, ó, tá vendo? Então o meu stop estava acima dessa região. Então a hora que eu observei por esse pavio aqui, ó, branco, dessa subidinha que deu aqui, eu imaginei que poderia ser um ombro, cabeça, ombro ali. Nesse momento ele está respeitando, tá, essa região, ele brigou bem ali e está respeitando, porém eu não sei se vai dar certo. Quase que estopou a gente aí, faltou tanto aqui, que já antes do, quando eu estava só com essa entrada aqui, ó, eu já tinha o stop aqui em cima, e depois quando ele fez a entrada certa aqui para mim, eu coloquei o stop para cá, tá? Só que aí quando eu observei esse ombro, cabeça, ombro podendo ser aqui, onde eu marquei a segunda vez, eu coloquei de novo stop lá em cima, quase estopou a gente, mas está seguindo aí. Não sei se vai dar certo ou não. Acredito que a gente até toma o stop, porque ele está muito nivelado esses topos aqui. Porém, se realmente for um ombro, cabeça a ombro, isso aqui ele tende a respeitar, beleza? Então eu vou deixar o trade correr aí. E assim que eu tiver o resultado, eu volto a gravar. Salve, rapaziada. Voltando aqui, acabou de estopar a gente aí, tá? Então hoje eu já não faço mais nada mesmo. Agora é esperar pelo dia de amanhã. Então hoje a gente teve aí uns 4 stop, acho que a gente tentou fazer a venda, não deu certo. E nossa conta ficou com 154 agora, tá? Complicou um pouco aí, mas estamos no jogo. Amanhã tem mais. Esperar por novas oportunidades aí. Ver o que o mercado mostra também durante essa noite. Se eu conseguir marcar alguma coisa para fazer entrada amanhã, já deixo tudo certo aqui. Então, obrigado aí pela companhia. Se não for inscrito, se inscreva, deixa o like aí para fortalecer o canal. E obrigado. Qualquer dúvida, qualquer comentário aí é sempre bem-vindo. Valeu, rapaziada. Tamo junto.